Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. É uma passagem muito bonita quando Paulo demonstra essa declaração de amor pelo Evangelho, por estar servindo a Cristo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o início do versículo 24 e também o versículo 29, quando Paulo diz: me regozijo nos meus sofrimentos por vós. No versículo 29, e ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Esforço é necessário, enfrentar dificuldades é necessário. Nosso boletim começa fazendo uma pergunta, essa pergunta diz o seguinte: se eu lhe dissesse que talvez o que você mais esteja precisando no momento é passar por alguma dificuldade ou adversidade, o que você acharia disso? Então é uma pergunta que nós sabemos a resposta, né? Muitas vezes realmente o que nós mais precisamos é de uma adversidade, de uma dificuldade, de passar por uma pressão. Ninguém gosta, ninguém quer, mas nós sabemos que é através do exercício, que é através das barreiras que nós vamos crescer, que nós vamos desenvolver. Aqui diz que essas barreiras não são pedidos nossos. Geralmente nós pedimos prosperidade, nós pedimos saúde, nós pedimos que a semana dê tudo certo. Mas o silêncio de Deus, também nós temos aprendido isso, não é uma não resposta, pode ser uma resposta. E é aquela ideia de que às vezes para dar tudo certo, primeiro tem que dar tudo errado. Sobre isso tem um texto de Mário de Andrade que diz o seguinte: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo. Mário Quintana. Então essa parte da frase que ele diz, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Essa é a certeza que nós temos, que nem sempre todas as coisas dão certo. Nós estudamos na quarta-feira, no livro de 2 Coríntios, uma passagem que fala sobre o Deus de toda consolação. Nós somos consolados pelo Deus de toda consolação. E é interessante que ele fala que as dificuldades que nós passamos, elas
tem também um conforto muito maior do que a dificuldade. E esse conforto que Deus nos dá, Ele tem uma importante missão, para podermos consolar outros que também estiverem em angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. 2 Coríntios 1:4. Portanto, nas dificuldades, nós somos fortalecidos, nós aprendemos e com certeza nos tornamos pessoas muito melhores, aprendemos a fazer muito mais coisas do que nas facilidades. É o exemplo de um exercício, né? Um braço, para ele pegar muito peso, ele tem que sofrer. Se ele nunca pegar nada, né? Se ele ficar lá paradinho, daqui a pouco ele não vai servir nem para pegar um copo, não vai ter força, porque ele vai ficar todo atrofiado. Quanto mais nós enfrentamos, empurramos as barreiras, mais nós somos fortalecidos. E aqui em nosso boletim também tem um outro texto que é de um autor desconhecido, que eu gosto muito de lembrar dele. Por isso anotei. Eu pedi força e recebi dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e recebi problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e recebi força e cérebro para trabalhar. Eu pedi coragem e recebi perigo para suportar. Eu pedi favores e recebi oportunidades. Olha o final aqui. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos começar esse dia pensando nisso. O esforço é necessário. Não vamos pedir a Deus só as facilidades, mas vamos pedir que, diante das dificuldades, das barreiras, Ele seja o nosso consolo, para que nós sejamos fortalecidos para vencer essas adversidades e assim também ajudar outros que passam por dificuldades. E que nós também possamos entender como é bom saber que Deus cuida de nós, e diante das situações difíceis, nós podemos crescer. A semana passada, lá em Rialma, a cidade da Nádia, teve a inauguração do maior supermercado da cidade. E a dona do supermercado se chama Cláudia. A história dela é a seguinte: ela tinha uma vendinha num salão pequeno, ela e o marido. Ela vendia só hortifruti, as verduras e algumas coisas. E o que aconteceu? O marido, com menos de 40 anos, faleceu e ela ficou viúva. E aí a gente vê um histórico, E agora? Ela vai entrar em depressão e vai se perder. E aí ela tinha que cuidar dos filhos, ela trabalhou mais e ela foi aumentando o supermercadinho dela, fez um supermercado e fez um outro supermercado, e hoje ela tem um supermercado grande. Independente da questão do tamanho ou não é isso que eu estou dizendo, é só a aplicação da mensagem. As dificuldades podem nos paralisar, nos fazer pessoas ingratas, choramingando pela vida, ou as dificuldades podem realmente nos fazer reagir de uma forma que nós nunca imaginaríamos, e encontrar uma força que nós não conhecíamos, e essa força que Deus nos dá. Quanto mais nós somos provados, nós somos tentados, nós somos exprimidos, mais nós somos fortalecidos pelo Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Deus nos ama, somos crentes, somos filhos de Deus, então nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Se tem pouca dificuldade, não precisa pedir mais, mas enfrente as que você tem. E se você está achando difícil, a vida está muitas dificuldades, agradeça a Deus e olhe para Deus e fale: obrigado, Senhor, porque eu sei que agora o Senhor vai me fortalecer. Eu sei que eu vou ser mais forte, e não para mostrar alguma coisa para o outro, mas como Paulo disse, por amor de vós, para que
possamos viver uma vida digna, servir a Deus, viver em paz, Deus vai nos dar força cada dia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, pela lição que vamos estudar agora há pouco, e que o Senhor Deus esteja fortalecendo essa semana, ó Deus, mais uma semana que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de a cada dia levantarmos, reconhecermos que somos pecadores, mas reconhecer ao mesmo tempo que o Senhor é aquele que nos resgatou da morte, da servidão, do pecado, ó Deus, e nos coloca de pé para vivermos, para servirmos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, dá-nos clareza nas decisões que temos que tomar, nos fortaleça, ó Pai, diante das adversidades, e nos dê sempre da Tua paz, ó Deus. O Senhor poderoso, forte, é aquele que abençoa com paz ao seu povo. Dá-nos essa Tua paz, ó Deus, a paz de quem confia, a paz de quem sabe que o Senhor vai vencer as nossas batalhas, e que contigo, ó Deus, não há derrota. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, pela Tua palavra, oramos em nome de Jesus, amém.